começar a gravar os vídeos com uma resolução um pouco melhor. Vou começar a gravar com uma resolução 4K. Mas é óbvio que todo mundo que estiver assistindo vai conseguir assistir, né? Então quem quiser assistir vai conseguir. Mas eu já vou gravar direto em 4K, porque o dia que as TVs 4K forem mais baratas e todo mundo tiver acesso à TV 4K, o meu conteúdo que eu já gravei já vai estar tudo em 4K. E até mesmo a resolução para quem vai assistir em 1080p, quem vai assistir em Full HD já vai estar melhor por ser gravado direto em 4K, o vídeo inicial, né? Essa é uma das mudanças do canal, que agora a gente vai poder ter um conteúdo em 4K. O som da gravação, eu tô fazendo alguns testes agora para tirar o som da câmera. E na edição eu tô tirando o som da câmera que ele tá captando e tô usando direto o som que eu tô gravando com o microfone do celular, que eu acho que ficou mais nítido o som, ficou bem melhor, né? Ele não ficou com tanto ruído, não ficou com aquele barulho de quando a câmera fica balançando e tudo mais. Eu achei que a qualidade ficou melhor. E, bom, não sei se todos sabem, mas eu já terminei o curso de pintura automotivo, que eu havia começado há 4 meses atrás. Já peguei meu diploma, passei tudo direitinho. E mais pra frente eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como é o processo de pintura de algumas peças que eu vou pintar. Vou mostrar pra vocês passo a passo. E agora eu comecei a fazer um curso de martelinho de ouro, ou o nome correto, né, que é um nome que quase ninguém conhece, ou que não se usa mais hoje em dia, que seria o funileiro de brilho, que é o nome correto para o martelinho de ouro. Mas como o nome martelinho de ouro se popularizou muito, foi um nome que caiu no gosto do povo, então acabou ficando como martelinho de ouro. É um curso bem legal, é um curso de 1 mês. Dá para sair já fazendo alguns amassados com esse curso. Não é um curso super, não é um curso super aprofundado assim, você não vai sair de lá um expert martelinho, mas você vai sair com todas as noções básicas e já fazendo alguns amassados sim. Eu já fiz 3 aulas, né? A primeira aula foi só teórica, que é aquelas aulinhas chatas. Porém já a segunda e a terceira aula, elas já foram prática. Vou passar para vocês mais ou menos o que eu tive na minha primeira aula prática, né? Na minha primeira aula prática, eu comecei já fazendo um amassadinho pequenininho, aqueles estilo ovinho desse tamanho assim de porta, que é os pequenininhos normal ovinho de porta, né? Que a galera mais pede para martelinho fazer. Então foi desse tipo que foi o meu primeiro. E no primeiro dia eu fiquei bem puto, né? Porque foi difícil pra caramba pra conseguir fazer. Eu fiz um, estraguei a peça, fiz outro, estraguei a peça, fiz outro, ficou ponto alto. Aí eu fiz mais um, eu fiz um monte de amassadinho, todos ficaram uma porcaria. Todos ficaram ruinzinhos, nenhum ficou bom. Aí eu já tava começando a pensar, vou desistir, né? É muito difícil, eu não vou conseguir. Já comecei a ficar naquela coisa de foda-se, né? Eu não vou conseguir, é muito difícil. E aí no primeiro dia eu tava ansioso, tal, no primeiro dia que foi prático, né? E assim, o modo pra fazer o desamassamento é muito simples. A teoria é muito simples. Se você tem um amassado aqui, você vai vir com aquela ferramenta que ela é uma barra de metal com uma dobra na ponta. Na ponta ela vai ter fita crepe. E o procedimento no amassado redondo qual que é? Você vem e coloca no meio do amassado a ponta do metal, dá uma empurrada para trás e depois você vai fazendo as bordinhas do amassado. Para você ir subindo, você sobe primeiro o meio do amassado, bem de levinho, você não sobe o amassado inteiro de uma vez. Você dá só uma levantadinha nele e aí você vem ponteando a borda do amassado, vai fazendo um caracol. Aí você vai fazendo isso diversas vezes. Você vai levantar o meio do amassado, vai fazer a borda em caracol. Levanta o meio do amassado, a borda em caracol. Levanta o meio do amassado, borda em caracol. Vai fazer isso quantas vezes forem necessárias
até o amassado ficar retinho, até o amassado sumir, na verdade, né? Até a chapa ficar nivelada. O que é mais difícil é, se você não fizer esse caracol um pontinho pertinho grudado no outro, se você der uma distância um pouquinho maior, fica amassadinhos pequenos entre um pontinho e outro que você deu. E aí depois dá mais trabalho para você corrigir. Esse foi um dos erros que eu cometi logo de início. E o outro erro foi o seguinte, que como a gente nunca fez, então a gente não tem a mão, a gente não sabe quanta força deve se colocar ou não. Então eu fiz muito ponto positivo. O ponto positivo seria quando você faz um amassado para cima, para fora da chapa. E o ponto negativo é o próprio amassado, que é o ponto para dentro da chapa. Então quando você está voltando ao amassado, você pode sem querer fazer um ponto positivo. E quando você faz um ponto positivo, para você abaixar ele, você corre o risco de estragar a pintura. Então um bom martelinho, ele nunca faz ponto positivo, ele levanta o ponto negativo e já nivela. Ele jamais pode fazer um ponto positivo. Se ele fizer um ponto positivo, tem como arrumar. Só que aí é um risco a mais que ele corre de estragar a pintura do carro. É uma das coisas que todo mundo assiste na internet, né, e vê, que é uma das coisas que o professor mais passa, que ele falou, esse é um dos maiores erros que todo mundo vê na internet, assiste vídeo e acha que é mais fácil, que é o correto, que é a coisa mais simples, mas não é. É aquele negócio que todo mundo chama de punheteira, né, que é você usa a cola, gruda uma chupetinha no amassado, que é um negocinho desse tamanho de plástico, ou de metal, tanto faz. Você gruda ele no amassado, passa a cola quente, ele gruda lá, você vem com aquele negócio e dá aquela puxada. Quando você puxa com aquilo lá, o grande risco que você tem num carro repintado é de arrancar a tinta, que é bem provável que você vá arrancar a tinta num carro repintado. E num carro com pintura original, ainda assim corre um grande risco de arrancar a tinta original também. Muita gente fala, isso pode usar em carro com tinta original que não vai arrancar e tal. Mas sempre corre o risco de arrancar. Óbvio que numa tinta original é menor, é bem menor, mas não vale a pena correr o risco. Se dá pra você fazer esse amassado com a ferramenta correta, sem ter que fazer na cola quente, é melhor não fazer com a cola quente, fazer do jeito correto. Quase todos os amassados do carro dá pra fazer com cola quente. Aliás, dá pra fazer com a ferramenta própria, que é a barra de metal. Eu não vou passar termos muito técnicos, até porque eu ainda não aprendi, porque eu só tive 3 aulas. Então conforme eu tiver tendo os termos mais técnicos, eu vou passando para vocês melhor os termos, quais ferramentas, como funciona. Uma das coisas que o professor passou pra gente também, que eu achei bem legal, ele falou, não, quando vocês vão ver ferramentas de martelinho na internet, vocês veem um monte de kit, um monte de coisa cara. Ele falou, às vezes tem kits que você compra que vem com um monte de coisa que você nem usa. Ele falou, então é o seguinte, ele falou, tipo, não vai comprar um kit que você vê na internet. Ele falou, você tem que ver o que realmente pra você vai utilizar e aí sim você compra. Ele falou, às vezes vale mais a pena você montar o seu kit ou você mesmo fazer o seu kit de martelinho. E outra coisa que eu achei legal também é que ele passou uma média de preço por amassado. E outra coisa que eu achei bem legal também é o sistema de ventosa. Ao contrário do sistema de cola quente, o sistema com ventosa, para você poder puxar o amassado, o sistema com ventosa você não corre risco nenhum de estragar a pintura. Esse é um sistema legal, porque ele faz basicamente ele tem basicamente o mesmo propósito da cola quente com a chupetinha, só que no caso ele usa a ventosa, que ele não vai arrancar a pintura, isso é certeza absoluta. É um sistema mais garantido de que você não vai estragar a pintura do carro do cliente. E ele explicou pra gente alguns macetes também, né, da própria alguns macetes da própria profissão. Ele explicou pra gente bastante coisa, bastante macetinho que a própria profissão exige que o cara tenha. Locais de acesso para quando tem uma amassada debaixo de uma barra no capô. Outra coisa que é importante é que um bom martelinho, ele sempre desmonta o mínimo possível que ele pode do carro, porque por martelinho é ruim desmontar muitas peças do carro, e pro dono do carro também é ruim desmontar muitas peças do carro.
Porque se você desmontar muita coisa do carro, se você desmonta uma porta inteira, pro martelinho é ruim, porque é mais tempo trabalhando para desmontar e mais tempo trabalhando para montar. Pro cliente é ruim, porque pro martelinho é ruim, porque se ele quebrar alguma trava ele tem que pagar e o cliente não vai ficar feliz com isso. E ainda corre o risco do cara montar a porta de volta e depois de algum tempo começar a fazer barulho por dentro, de alguma trava que não travou direito, algum parafuso que não prendeu bem, alguma coisa que soltou dentro da porta. Então no caso, assim, só realmente se desmonta se você não tiver acesso nenhum na porta ou por algum lugar. Se você não tiver nenhum acesso, aí sim você desmonta para conseguir ter acesso para poder fazer. Mas o correto é não desmontar nada. A melhor opção é sempre não desmontar nada, ou desmontar o mínimo possível, porque desmontar um monte de coisa, desmonta só aquela parte que você vai precisar do acesso para conseguir enfiar a ferramenta e conseguir fazer o amassado. A técnica é bem simples. No segundo dia, no terceiro dia aliás, ou no segundo dia, digamos, de treinamento, eu já melhorei bem. Desculpa aí que eu tô com um pouco de sono. No segundo dia eu já melhorei bem já na técnica, já consegui fazer alguns amassados bem mais rápido, bem mais perfeito, ficar bem mais bonitinho, com acabamento bonito, sem ponto positivo, deixar praticamente zerado, assim, para um olho de um cliente, ele já olharia e diria que estava perfeito. Mas como a gente está fazendo o curso, e o professor ele quer mais do que a perfeição, ele quer que esteja mais perfeito do que o que o próprio professor faça. Óbvio que o aluno não vai conseguir, mas ele vai exigir o máximo do aluno para que o aluno tente fazer o melhor possível que ele puder. Eu já consegui me desenvolver bem já no segundo dia de aula prática, e agora é só na segunda que vem que eu vou ter outra aula. E aí vamos ver o que dá, né? Eu espero que eu consiga, com o treino, desenvolver bem e fazer uns amassados perfeitos. Eu vou pretender trabalhar um pouco nessa área de martelinho, que eu acho uma área bem legal.